Debaixo desta concordância, todos nós sabemos que o desejo do pai é ver o filho crescer bem, é ver o filho crescer com saúde, é ver o filho crescer, se desenvolver e conquistar todos os objetivos e todos os sonhos que não só apenas os pais sonham para ele, mas que ele mesmo busca em si. Só que nós vamos falar aqui, em pouco tempo, em uma herança paternal espiritual. E eu quero me basear olhando exclusivamente para Jesus. E por que Jesus? Porque quando nós vemos Jesus crescendo e se fortalecendo, isso me faz entender que se Jesus, que é Jesus, ele obedeceu às estações, ele obedeceu o tempo, ele aprendeu o que é cair e levantar, como criança. Ele aprendeu a obedecer os seus pais. Jesus foi tentado em todas as coisas. E se em todas as coisas ele foi tentado, isso mostra que a sua missão, ela tem uma legalidade. E por que ela tem uma legalidade? Porque Cristo, ele veio pagar um preço por mim e por você. O preço que ele veio pagar não era dele. O preço que ele veio pagar era meu. Só que como Deus, ele não poderia pagar preço de humano em posição de Deus. Então ele se faz como homem, ele desce às regiões mais baixas dessa terra, faz semelhante a mim e a você, para vencer as nossas lutas. O que o profeta Isaías diz é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O seu sacrifício, ele é perfeito, não é porque ele é Deus. O seu sacrifício, ele é perfeito porque ele é homem como eu e você. E ele vence aquilo que nós não poderíamos vencer. É como se ele tivesse um ringue de luta, pastor. Ele fosse um lutador de peso pesado, com 130 quilos, em uma luta com alguém da categoria leve, com 50 quilos, e alguém o desafiasse a pagar o preço e ele dissesse: tudo bem, eu vou perder o meu status, eu vou perder o meu peso e vou lutar nos seus 50 quilos para te vencer. E quando Cristo desce, é isso que ele está fazendo. Ele está descendo no mesmo nível que nós para vencer uma luta justa. Só que para isso ele teve que passar pelo processo do crescimento e do fortalecimento. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, nós somos programados a crescer. E por que nós somos programados para crescer? Porque a nossa natureza, ela segue a nossa genealogia dos nossos antepassados. De um jeito ou de outro, eu vou acabar crescendo. De um jeito ou de outro, eu vou acabar desenvolvendo. Porque a minha natureza implica a isto. E não importa se eu vou crescer muito, ou importa se eu vou crescer pouco. O que a minha natureza diz é que eu vou crescer. Só que diante de Deus não é assim que funciona. Não, evangelista, não. Porque crescer diante de Deus não é algo programado.
Crescer diante de Deus é uma escolha. Não é simplesmente o fato de eu me apresentar e achar, não, eu vou crescer. Não é assim que funciona. Por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Eu quero te mostrar algo dentro da Bíblia. Eu quero me basear aqui como os pastores se baseiam, mostrando o texto para vocês. Eu que sou meio pentecostal, gosto de pular, gosto de rodar, vai ser um pouco difícil para mim, mas tenha um pouquinho de paciência comigo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O nosso crescimento está respaldado em Cristo. Como eu disse aqui, o nosso crescimento, ele não é programado. Ele é opcional. Eu só vou crescer na presença dele se eu quiser crescer. Não é uma coisa obrigatória, tem que partir de mim, tem que partir de você. Eu costumo dizer para minha esposa que está aqui, me acompanhando, que uma das fases mais felizes da minha vida, pastor, espiritualmente dizendo, sabe qual foi? Aquela época que eu não fazia nada na igreja. Era aquela época que eu era um novo convertido, que eu sentava e eu assistia o culto. E todas as palavras eram maravilhosas e eu saía dali radiante. Porque eu entrava, eu saía e eu não conversava com ninguém, porque não tinha muito assunto para falar com ninguém. E eu adorava essa fase, porque eu ia para a igreja, voltava para casa, ia trabalhar, e estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Por quê? Porque eu estava seguindo apenas um rito. E a partir do momento que eu passei a me envolver dentro dos assuntos de Deus, a partir do momento que eu decidi crescer em Deus, foi aí que as coisas começaram a complicar. E eu entendo porque algumas pessoas não querem crescer, espiritualmente dizendo. É porque crescer dá problema. É porque crescer dá picuinha. É porque crescer dá desavença. Porque enquanto você está parado, está tudo bem, mas você não cresce. Enquanto você está parado, está tudo maravilhoso, porque ninguém te afronta. Enquanto você é parado, está tudo belo, porque para você não faz importância. Mas quando você decide crescer em Deus, quando você decide desenvolver em Deus, se prepara, porque quem você nunca imaginou se levantar contra a sua vida vai se levantar. E há um mistério nisso aqui, sabe por quê? Eu disse aqui no começo que toda a felicidade do pai é ver o filho crescer. A fase gostosa é ver o filho crescer. Porque eu vi a minha filha pequenininha, está ali pequenininha. E eu lembro, pastor, quando ela estava no berço, e ela só tentava girar para um lado para o outro e ela não conseguia. E eu achava aquilo lindo. E de repente ela já começou a virar de um lado para o outro assim. E eu fiquei assustado, falei, nossa, como é que ela fez isso? E minha esposa olhava e falava assim, olha amor, ela já está virando. E de repente ela começou a levantar a cabeça. E eu fiquei feliz com aquilo. E de repente ela já começou a querer engatinhar, só que ela não tinha força nas mãos, mas ela mexia com as pernas, e ela não saía do lugar. E de repente agora ela já consegue mexer com as mãos, agora ela mexe com as mãos e com os pés, e ela já começa a sair do lugar, e eu fiquei feliz com aquilo. E de repente ela já começou a engatinhar, agora ela já começa a levantar, e ela fica em pé no berço. Outro dia ela estava toda enrolada, eu pensei que ela ia sufocar, fiquei desesperado, falei, meu Deus, me ajuda. Hoje nós estamos treinando ela para andar. E é uma coisa engraçada, porque ela não sabe nem andar, mas ela já quer correr, ela bota um pé lá na frente do outro, assim. Por que você está falando isso, evangelista? Eu estou falando isso porque quem é pai entende a felicidade de ver um filho se desenvolver. Eu vou falar para ver se você entende, mais uma vez.
Quando a gente vê o processo do filho crescer, a gente fica feliz, a gente gosta. Mas sabe de umas coisas? Nesse processo, eu vi ela cair, eu vi ela bater a cabeça no berço, e eu ficava desesperado, meu Deus. E ela chorava, e daqui a pouco ela parava e estava sorrindo. E a minha esposa olhava e falava, parece que ela gosta. Não é gostoso? Para quem é pai aqui, não é gostoso ver o filho crescer? É gostoso, tu vai gostar, amor. É coisa maravilhosa. Por que eu estou frisando nisso aqui, irmãos? Porque do mesmo jeito que você gosta de ver o seu filho crescer, você se alegra vendo o seu filho crescer, você se alegra vendo o seu filho se fortalecer, Deus é do mesmo jeito olhando para você aqui na terra. É claro que você vai cair, é claro que você vai tropeçar, é claro que você vai ter adversidade, é claro que você vai enfrentar por problemas, mas do mesmo jeito que você se alegra vendo o seu filho crescer, Deus também está olhando para você nos céus e está falando, vai meu filho, começa a engatinhar porque eu estou te segurando, começa a andar porque eu vou estar segurando nas tuas mãos, e se você tentar correr mesmo não sabendo andar, eu estou te segurando. Olha que coisa interessante. Quando ela começou a engatinhar, pastor, foi em cima da cama. E como ela estava muito feliz, ela ia muito rápido. E eu comecei a observar aquilo. E pensei no seguinte, eu falei, se eu deixar ela aí sozinha, ela vai cair da cama. E quando eu segurava ela reclamava. Olha, pequenininha já reclamava. Tem gente que é assim, pequenininho já reclama. Não sabe para onde está indo, mas reclama. Eu falei assim, eu vou fazer uma experiência com ela. Eu vou segurar no pé dela sem ela perceber que eu estou segurando e vou deixá-la ir. E eu deixei, pastor. E ela foi. E engatinhou. E quando ela chegou na beirada da cama, eu falei assim, ela não vai pular. Mas ela pulou. E quando ela pulou, ela ficou pendurada, porque eu estava segurando no pé dela. E ela começa a rir e volta, e eu voltei com ela. E quando eu voltei com ela, o Espírito Santo de Deus falou exatamente comigo naquele momento. Ele falou, meu filho, quantas vezes você não agiu da mesma maneira e eu não te segurei? Porque para você era bom, porque para você era divertido. Mas você não estava entendendo que eu deixei você ir até determinados lugares. Mas eu estava segurando no seu pé dizendo, você pode até ir, mas eu te seguro e você não cai. Porque o teu crescimento depende de mim. Eu disse aqui, o crescimento espiritual, ele não é automático, ele é opcional. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ele, não é automático, não é programado, é opcional. E vindo para cá no caminho, o Espírito Santo falou mais uma coisa comigo. Eu falei, o que, Senhor? E ele falou, meu filho, a filosofia da herança paternal é desconstruir aquilo que você é para encher daquilo que os céus quer te dar. Eu falei, como é que é, Senhor? A filosofia paternal, ela desconstrói quem nós somos para construir aquilo que os céus quer que nós sejamos. Quer ver a base para isso? Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Eu quero trazer um exemplo aqui de um esvaziamento de si mesmo, de alguém que entendeu uma herança paternal e obteve um sucesso que é falado, pregado e anunciado até os dias atuais. Pela fé, Moisés já adulto, e o que significa isso? Já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E quando os céus falaram comigo que a filosofia paternal
é nos desvaziar daquilo que nós somos, para encher daquilo que os céus querem. É exatamente isso que aconteceu com Moisés. E é exatamente esta autoridade espiritual que Deus quer que seja exercida na minha e na sua vida. O que você quer dizer com isso, evangelista? Eu quero dizer que a herança paternal, ela nos desvazia de nós mesmos. Quando nós achamos que somos alguma coisa, quando nós achamos que somos capazes, quando nós achamos que vamos conseguir, quando nós achamos que a nossa posição fala mais alto, Deus está falando, a minha ação paternal na tua vida vai mostrar para você que tudo isso que você aprendeu não é nada. Eu vou te desvaziar de você mesmo e vou encher você de algo que os céus querem te dar. Todo mundo costuma dizer que Moisés teve duas trajetórias em sua vida. A primeira é no Egito. Ele aprendeu a ser alguém. Ele era príncipe, ele era importante, ele era filho da filha de Faraó. Ele não era qualquer pessoa. Mas na segunda trajetória da sua vida, alguns mestres costumam dizer: Moisés durante 40 anos aprendeu a ser alguém e depois ele aprendeu a ser ninguém. Isso me ensina que a herança paternal requer de mim e requer de nós humildade para nos desvaziarmos de nós mesmos e dizermos para Deus: Senhor, retira de mim tudo aquilo que está demais e coloca aquilo que está faltando na minha vida. Oh, glória seja dada ao nome dele. Essa herança paternal, essa autoridade paternal está me desafiando nessa noite, está te desafiando nessa noite a se desvaziar de nós mesmos para dizer: Senhor, eu até achei que eu sabia, eu até achei que eu era capaz, eu até achei que era eloquente, mas sabe de uma coisa? Eu preciso descer do meu salto, eu preciso descer da minha avareza e preciso reconhecer a tua autoridade sobre a minha vida. Diga para o teu irmão: a herança de Deus, ela gera humildade. Fala para ele: a herança de Deus, ela gera humildade. Porque se não gerar humildade, nós não chegamos em lugar nenhum. Se não tiver humildade, nós não conquistamos nada nessa vida, principalmente no reino espiritual. Quando nós somos humildes de coração, os céus olham para nós e nós conseguimos chamar a atenção dos céus. Sabe o que está faltando nos dias atuais? Sabe o que está faltando nesses dias atuais? Está faltando pessoas com humildade, de coração. É dizer: Senhor, eu até achei que eu era capaz, eu até achei que eu conseguia, eu até achei que eu era alguém, mas sabe de uma coisa? Eu prefiro obedecer a tua palavra, eu prefiro obedecer a tua vontade, eu prefiro me desfazer de mim mesmo, eu prefiro me desfazer de tudo aquilo que eu achei que eu era, para poder receber a tua autoridade na minha vida. Eu aprendi uma coisa, que a humildade, ela chama a atenção dos céus, mas a obediência é quem convence a Deus. Como é que é? Eu vou repetir. Humildade chama atenção. Obediência gera milagre. A humildade chama atenção, mas a obediência gera milagre. Por que você está falando isso? É simples. Porque nós aprendemos muitas das vezes que a maneira de chamar a atenção de Deus é fazendo alguma coisa, é sacrificando alguma coisa, é apresentando alguma coisa. Quando na verdade o próprio Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Nós crescemos nessa tônica. E quem está falando aqui é alguém que busca no monte, que faz campanha, que faz jejum, que faz tudo isso. Mas que no momento mais difícil da sua vida, no momento mais conturbado que eu passei, a gente ficou como alguém que parecia que estava batendo cabeça para um lado e para o outro, sem querendo achar a solução e não conseguindo achar a solução.
E a gente faz jejum, e a gente faz campanha, e a gente sobe monte, e a gente sacrifica, e a gente faz de tudo para chamar a atenção de Deus. E não consegue chamar. E é nessa hora que a nossa fé, ela estremece. Porque segundo aquilo que nós achamos, está tudo certo. Só que um milagre, ele não parte dessa maneira. Porque a Bíblia diz que a bênção seguirão. Não é eu que vou seguir a bênção. É a bênção que vai me seguir. Existe um ditado no mundo que quando você pergunta para alguém como é que estão as coisas, o que nós costumamos dizer? Estou correndo atrás. Sempre quando eu encontro um amigo e pergunto, e aí, como é que as coisas estão andando? Estou correndo atrás. Sempre quando alguém quer conquistar alguma coisa, ele costuma dizer, estou correndo atrás. Porque foi incutido no nosso subconsciente que correr atrás, a gente acaba alcançando. Mas o que a Bíblia me garante é que a partir do momento que eu obedeço, o milagre ele acontece. E o milagre corre atrás de mim. A herança paternal, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, ela não requer apenas de nós humildade, mas ela requer também de nós obediência. E por quê? Porque quando nós obedecemos o conceito de humildade, e quando nós obedecemos o conceito de obediência, alguns passos na nossa vida, eles acontecem. Primeiro passo. Toda herança paternal, ela dá um destino. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele, me ajuda, olha para ele. Diga para ele, herança paternal dá destino. A herança paternal dá destino. O que é destino? Destino é te dar um horizonte. Destino é não te deixar perdido. Destino é não te deixar vagando. A palavra de Deus diz que quando Elias correu, que quando Elias foi para o deserto, Deus encontrou com Elias no monte e disse para ele, volta pelo teu caminho. O que isso significa? Que Deus vai colocar um caminho diante de você e vai dizer, meu filho, a minha autoridade, a minha proteção na tua vida vai te dar um destino. Você não vai andar perdido, você não vai andar batendo cabeça. Eu vou colocar um caminho de vitória e de trajetória para você, ó, bendito seja o nome dele. Deus vai abrir um caminho para você no meio desse deserto, no meio desse vale, até se for diante do mar, Ele vai abrir caminho para você passar. Olha para esse irmão, fala para ele aí, tem um caminho para você sendo colocado hoje. Há um caminho de milagre, há um caminho de prosperidade, há um caminho de exaltação. Ei, bendito seja o nome dele. Deus está abrindo alguns caminhos aqui, para quem entende, para quem obedece, para quem se humilha espiritualmente diante da autoridade paternal dele. Tem um caminho para você, tá? Tem. A vida falou que não tinha, mas Deus está falando que tem. A dificuldade falou que não tem mais, mas Deus está falando que tem. A doença falou que fechou a porta, mas Deus está falando, eu abro outra porta. O inimigo está falando, o caminho está terminado, mas Deus está falando, o caminho está começando. Alguém está falando, a tua história acabou. Deus falou, eu estou reescrevendo ela. Se você entende o conceito de humildade, se você entende o que é a obediência, caminhos vão se abrir para você. Vão se abrir. E se o teu inimigo vir por um caminho, até para o teu inimigo ele vai abrir 7 para eles poder fugir. Deus vai abrir porta para você que vai. Oh, glória. A humildade, a obediência diante da autoridade paternal, diante da herança paternal, ela nos dá destino. Segura na mão do teu irmão, por gentileza, me ajuda, gente. Segura na mão do teu irmão, por gentileza. Fala para ele, tem um destino de Deus aqui para mim. Não, foi muito pobre isso aí. Fala para ele, tem um destino de Deus aqui para mim. Fala para ele, tem um destino de Deus aqui para você.
Então abra essa boca e dá glória para Ele, porque o caminho está sendo aberto para você nessa noite. Alguém pode ter falado, não tem caminho não, mas o céu está abrindo para você aqui. Se você obedecer, se você se humilhar, se você entender, Deus vai abrir o caminho para você passar. Primeiro conselho, já estou terminando, irmãos. Ele diz, eu abro o caminho. Segundo, toda herança paternal que gera o crescimento e gera o fortalecimento, dentro desse conceito, além do caminho, ele tem por gentileza, livro de Isaías, capítulo 54, versículo de número 17. Rapidinho, filho, me ajuda aí, que eu preciso terminar. Isaías, capítulo 54, versículo de número 17. Aonde diz, está escrito: nenhuma arma ou nenhuma ferramenta forjada ou preparada contra ti prevalecerá. Você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança do Senhor. Oh, glória seja dada ao nome dele. Deus está falando, se você tem a herança paternal sobre você, se você entende o conceito do crescimento, se você entende o conceito do fortalecimento, se você entende o conceito do que é obedecer, Deus está falando, meu filho, eu vou abrir um caminho para você passar, e no meio desse caminho, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Vai ter proteção, vai ter escudo, vai ter milagre, vai ter exército, vai ter anjo te protegendo. Ei, existe uma proteção dos céus para a tua casa, existe uma proteção dos céus para a sua família, existe uma proteção dos céus para a tua saúde, existe uma proteção dos céus para a tua herança, existe uma proteção do céu para o teu ministério. Ei, você está protegido pelas mãos do Senhor. Olha para o teu irmão. Amém. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Aprende a olhar para o teu irmão. Se você não olha para ele aqui, você não vai olhar para ele no céu. Olha para o teu irmão. Não adianta. Ah, eu não gosto dele, então não vai para o céu. Pronto, falei. Você sabia que a gente está treinando o ambiente do céu aqui? Você sabia disso? Você sabia disso? Ah, não sabia não, né? É, mas é assim mesmo. A gente não chega num lugar e vai viver o que está lá, não. A gente já começa a viver aqui para quando chegar lá festejar. É por isso que a Bíblia está dizendo que haverá festa no céu. Porque festa só pode fazer festa quem está em comunhão. Se você não estiver em comunhão comigo, não tem festa. Deus está falando, quer ter festa, meu filho? Esteja em comunhão. Porque se você estiver em comunhão, vai ter festa para mim, vai ter festa para você. Olha para esse teu irmão. Diga para ele, tem proteção. Diga para ele, tem proteção. Diga para ele, proteção para você. Proteção para sua casa. Proteção para sua família, proteção para os teus negócios, proteção para a tua saúde. Eu vou repetir, por um caminho eles vão, mas por 7 eles vão fugir. Ele vai até bradar, mas ele não vai ficar. Ele vai rugir, mas o anjo do Senhor está ao seu redor, te guardando, te livrando de todo o mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos orarás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo. Existe proteção para você aqui neste lugar. A herança paternal, ela gera destino. A herança paternal, ela gera proteção. E a herança paternal, ela gera alimento. Isaías 21:5. Isaías 21:5. Nessa mesma ocasião, falou o Senhor por meio de Isaías. É 5, filho. 21:5. Olha para mim, filho, olha para mim. 21:5. Amém. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem,
Levantem-se, líderes, preparem os escudos. O que é isso, pregador? A herança paternal sobre a sua vida, além de te dar destino, além de te proteger, ela também te alimenta. Quando ela te alimenta, ela não te alimenta de qualquer maneira. Eu e minha esposa, principalmente ela, não eu, tá? Porque eu não sou assim. Desculpa, tá, amor? Vamos lá. Ela é muito perfeccionista, Tainá. Quando ela gosta de fazer uma festa, ela gosta de fazer uma boa festa. Porque toda pessoa é exigente, eu acho que só eu sou assim, tá? Pode ficar despreocupado. Quando a gente vai numa festa, a gente repara se a comida é boa ou não. A gente repara se a gente está sendo bem servido ou não. E algumas pessoas, são pouquíssimas pessoas, têm o costume até mesmo de entrar numa festa e dizer, não fui bem servido na festa. Ninguém nunca fez isso aqui não, né? Amém. Glória a Deus. Só que com Deus é diferente. Porque Deus apenas, Ele não dá o alimento. Deus, Ele prepara uma mesa. Porque no conceito paternal, a mesa que Ele prepara não é para convidado, que Ele já dá honra. Mas na herança paternal, a mesa é para filho. E para filho, você dá o melhor que você pode. E para filho, você dá o melhor que você consegue. E Deus está falando para mim aqui nessa noite, olha para mim, Deus está falando para você que o melhor do alimento que Ele tem para nós aqui nessa noite é para nós nos assentarmos na mesa e comer com Ele. Eu disse que todo crescimento, ele é opcional. Ele não é programado. Eu frisei isso bem aqui no começo da mensagem. O crescimento, ele é opcional. Ele não é programado. E por que ele não é programado? Porque para você escolher crescer, você tem que saber o que você vai comer. E quando Deus está preparando uma mesa, Ele está falando, meu filho, eu estou preparando o melhor do alimento para você poder comer e crescer. E o que isso significa? Que Deus está servindo para nós um alimento hoje aqui, irmãos. E eu vou repetir, você só vai crescer se você quiser. Porque ninguém cresce comendo o que quer, mas cresce comendo aquilo que é preciso. Você não vai fazer o seu filho crescer comendo só biscoito, tomando refrigerante. Você vai ter que dar jiló para ele. Eu não comia. Você vai ter que dar inhame, eu também não gosto. Você vai ter que dar uma série de coisas para ele que ele não gosta. Mas é preciso comer. E o que isso significa? É que nem sempre o alimento vai estar do nosso gosto. Nem sempre o alimento vai estar do nosso agrado. Mas é o alimento que vai me fazer crescer. E é o alimento que vai te fazer crescer. E Ele está dizendo, tem uma mesa preparada para a igreja nessa noite. E Ele está chamando os filhos para poder se assentar na mesa e dizer, meu filho, cresce comigo porque você vai, come comigo porque você vai crescer. Come comigo porque você vai se desenvolver. Não é isso que você quer para o seu filho? Não é isso que nós queremos para o nosso filho? Quem é mãe aqui não faz assim? Não bota lá o inhame, não bota lá a beterraba, não bota lá o jiló e fala assim, não, tu vai comer. Porque se você não comer, você vai apanhar. Come. E Deus está falando, come nessa noite, porque é o que eu tenho para te dar.
Come nessa noite, porque é o que vai te fortalecer. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer se desenvolver, ei, Deus está falando para você, obedeça à liderança paternal dele. Se você fizer isso, você vai ver as coisas que vão acontecer na tua vida. Acho que meu tempo já acabou, gente. Fica de pé em nome de Jesus, certinho. Eu quero orar com você. Deus, Senhor, nessa noite nós queremos te glorificar. Nós queremos te clamar, Senhor, pela tua autoridade espiritual, pela tua herança. E te pedimos, cuida de nós, Senhor, como tu sempre tem cuidado. Assim como um pai cuida de um filho, assim como uma mãe ama o seu filho, Senhor, tu assim também cuida de nós e tu assim também nos ama. Nós somos cuidados, seremos cuidados. E aqueles que quiserem também serão cuidados. Porque quando tu fala ao nosso coração, tu nos estremece, Deus. E tu fala de uma maneira que ninguém entende, mas quando um pai fala com o filho entende. Nós queremos te glorificar nessa noite. E queremos te agradecer. Você que é um filho. Você que é um filho. Que há muito tempo estava afastado. Ou andou afastado. E quer voltar para os braços do Pai. Por gentileza, levanta a sua mão. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer.